Olá pessoal, graça e paz. Eu tenho uma palavra para vocês que está no livro, ou melhor dizendo, na carta do apóstolo Paulo aos Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 15. Se você puder, por favor, abra e acompanhe a leitura onde você está nesse exato momento. 1 Coríntios 15, verso 12 em diante. Eu vou fazer a leitura aqui para que você possa acompanhar. Ora, se está sendo pregado que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como alguns de vocês estão dizendo que não existe ressurreição dos mortos? Se não há ressurreição dos mortos, então nem mesmo Cristo ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a nossa pregação, como também é inútil a fé que vocês têm. Mas que isso seremos considerados falsas testemunhas. Lembrando que o apóstolo Paulo está dizendo isso. Falsas testemunhas de Deus, pois contra ele testemunhamos que ressuscitou a Cristo dentre os mortos. Mas se de fato os mortos não ressuscitam, ele também não ressuscitou a Cristo. Pois se os mortos não ressuscitam, nem mesmo Cristo ressuscitou. Aqui você pode observar várias palavras, Paulo utilizando ressuscitou várias vezes. Pois nós vamos entender um pouco. E se Cristo não ressuscitou, é inútil a fé que vocês têm. E ainda estão em seus pecados. Neste caso, também os que dormiram em Cristo, ou seja, aqueles que morreram em Cristo, que é a origem da palavra dormir, se refere à morte, estão perdidos, ou seja, em condenação eterna. Se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, dentre todos os homens somos os mais dignos de compaixão. Em algumas versões diz o seguinte: se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, dentre todos os homens somos os mais miseráveis. Eu queria que você pensasse, eu levei aqui aproximadamente 2 minutos e meio para fazer a leitura desse texto e a saudação, mas eu gostaria que você pensasse rapidamente comigo no seguinte. A nossa fé como cristãos, ela está pautada em cima de alguns fundamentos. O principal deles é a ressurreição de Cristo. É a promessa de Deus para a humanidade de que um dia o Senhor enviaria a redenção. De que um dia, num determinado momento da história, na plenitude dos tempos, como diz as Escrituras Sagradas, o Senhor ele providenciaria uma forma de você e eu, nós, sermos tirados da nossa condição de depravação total, de pecado, entregues às misérias, às maldades humanas. A promessa do Senhor cumpre-se em Cristo, em Jesus. Cristo, do grego, significa ungido. Então, o Senhor, ele é o ungido de Deus. Ele é ungido, Jesus, ele é ungido do Pai para essa tarefa, para realizar, através de sua morte, a devida paga pela ira de Deus sobre o pecado e, consequentemente, nos abrir um caminho, um espaço para que nós possamos voltar a ter relacionamento com Deus, assim como na origem da criação, em Gênesis 1 e 2. Por que eu estou falando isso? Não vamos levar aqui em consideração essa questão do contexto de 1 Coríntios. Abro para você que se você tiver alguma dúvida, se você tem alguma dúvida em relação a esse texto ou a outras situações que eu estou expondo aqui, por favor, entre em contato comigo, não permaneça com a dúvida. Mas eu gostaria que você rapidamente refletisse sobre isso. Primeiro, o ponto máximo, o ponto principal da nossa fé é Jesus Cristo. Mas principalmente, porque é indiscutível que ele existiu, existem registros disso, mas principalmente a ressurreição. Paulo está argumentando com os coríntios justamente a respeito da ressurreição. Paulo está dizendo a ele, olha, se alguns aí entre vocês, dentro dessa igreja, afirma que Jesus ele não ressuscitou, como alguns acreditavam, mas mesmo assim professavam a fé no Evangelho, em Jesus, vocês estão agindo de uma forma totalmente incoerente. E vocês É inútil a fé de vocês. É inútil, inclusive, o fato de nós estarmos pregando para vocês.
Então, da mesma maneira, se nós não acreditamos, eu e você que está me ouvindo, está me vendo, nós não acreditamos que Jesus Cristo ele existiu e que ele ressuscitou dentre os mortos, é inútil esses 5 minutos, pouco mais, que nós vamos passar aqui nesse vídeo. Por quê? Porque a nossa fé está pautada sobre isso. E por que eu estou dizendo isso? Porque muitas vezes o nosso comportamento é um comportamento que não diz respeito, que não condiz com a nossa fé. Muitas vezes nós dizemos que nós cremos em Jesus, nossa, eu sou cristão, mas ao mesmo tempo o nosso comportamento não reflete isso. Então, por exemplo, uma questão muito comum que nós podemos observar e que em algum momento das nossas vidas nós nos pegamos pensando nisso. Ah, não tem problema. Sabe essa famosa desculpa que nós damos? Ah, não tem problema. Então, por exemplo, não tem problema quando se vê pornografia. Não tem problema, é normal, faz parte do século XXI, faz parte, a juventude de hoje é assim. Não tem problema, só vi uma vez. Ou para quem namora, não tem problema, tive relação sexual? Não, mas tudo tranquilo, eu amo essa pessoa, eu vou casar com ela. Que problema tem nisso? Ou em relação à mentira? Não, mas eu contei só uma mentirinha, mas eu falei só um negocinho ali, não tem nada demais, eu não fiz mal a ninguém. E aí eu trago algumas reflexões a você. O que é fazer mal? O que é mal, na sua opinião? Por que não tem problema? Tiago vai dizer que se nós infringimos uma só regra, uma só lei da palavra de Deus, né, que se refere aqui à lei mosaica de Moisés, mas se a gente transgride uma só lei, nós já somos condenados por todas as outras. Ou seja, a pessoa muitas vezes arruma aquela desculpa assim, eu não mato, não roubo, não faço nada de errado, diante daquele padrão que ela tem do que é certo e errado. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então, às vezes a pessoa ela fala assim, não faço nada de errado, eu não faço nada para ferir os outros, mas essa régua que ela está utilizando, eu vou até pegar uma régua para você poder entender melhor essa questão, a régua para medir o que é certo e errado, que ela está utilizando, é a própria visão dela. Mas nós como cristãos, nós não podemos usar a nossa própria régua para medir o que é certo e errado. Nós temos que necessariamente, obrigatoriamente, se nós queremos e quisermos servir a Deus, nós precisamos usar essa regra, usar essa medida, essa régua, que é a palavra, que é a Bíblia. Ela me diz o que é certo e o que é errado. É claro que aí você poderia argumentar comigo, mas é difícil, com certeza é difícil. Nós somos seres humanos, nós somos... Romanos capítulo 7, o apóstolo Paulo vai fazer uma argumentação nessa linha. Ele vai dizer que o bem que ele quer fazer, ele não faz, mas o mal que ele não quer, ele acaba cometendo. Então, é natural que você e eu, agora nesse exato instante, estamos sendo confrontados, nós pensemos, poxa vida, é difícil. Ninguém está tirando o fato de que é difícil caminhar com Cristo. Eu te provo isso dentro da palavra. Jesus, ele diz que a porta é estreita, o caminho é estreito, ou seja, é difícil de passar, é difícil de caminhar. Porém, nós nos esquecemos de que Cristo ressuscitou. Nós nos esquecemos de que existem comprovações disso. Nós nos esquecemos que a Bíblia é a maior prova de amor, porque ela revela Cristo. Cristo é a sua maior prova de amor, mas a palavra de Deus é essa direção de Deus para a sua vida e para a minha. Então, nós não podemos, em momento algum, nos esquecermos de que é difícil, mas nós temos o Salvador de todo aquele que crê, o Salvador do mundo. Nós temos o nosso Senhor à nossa disposição. Cristo está de ouvidos abertos para o nosso clamor. Clama a mim e responder-te-ei, é o que ele afirma para Jeremias. Então nós temos a liberdade de clamar, mas Deus vai ouvir a sua oração e a minha em que situação, em que circunstância? Tem que haver desde que haja sinceridade. Deus ele te ouve, ele me ouve, mas é necessário que haja um coração verdadeiro e um coração aberto. Então nós precisamos iniciar a nossa oração já chegando diante de Deus e expondo as nossas fraquezas, expondo os nossos pecados. Por isso há necessidade de você e eu, de nós dois, nós e todos vocês que estão me ouvindo, nós confessarmos os nossos pecados todos os dias.
Percebe a importância da oração diária? Por isso Paulo vai dizer em 1 Tessalonicenses 5, orai sem cessar. Por quê? Porque é necessário que você esteja em oração durante toda a sua vida. Porque sempre vai haver um pecado que você deve confessar. E por que você deve confessar? Porque Deus é mau, porque Ele vai te punir? Não, porque se você não confessar o seu pecado e não for sincero com Deus, Deus não vai trabalhar na sua vida. Deus não vai trabalhar no seu coração. Então, além da questão da sinceridade e agir de forma coerente com a sua fé, o que também é interessante ser feito? É necessário que você se esforce. É necessário que nós nos esforcemos. A Bíblia diz que sem santificação ninguém verá o Senhor. O que isso significa? Que eu tenho que ser perfeito para chegar até o céu, para chegar até Deus, para satisfazer, os critérios? Não. Perfeição humana não existe. Porém, quando se fala de santificação, nós estamos falando de separação. Eu tenho que me separar para Deus. Ou seja, existem comportamentos, palavras, ações, ambientes que eu não vou compactuar, que eu não posso compactuar. Eu não posso falar, eu não posso fazer. Por quê? Porque se eu quero me santificar, se eu quero me separar para Deus, eu não posso me envolver com aquilo que justamente causa separação, que é o pecado. Então, como eu vou me associar com o pecado que me separa de Deus se eu quero estar perto de Deus? É difícil, mas o Senhor, Ele nos orienta dentro da sua palavra, Ele nos dá algumas ferramentas para que nós possamos suportar o dia mal. Leia Efésios 6, Paulo fala isso. Ele fala sobre a armadura que o cristão deve estar vestido para suportar o dia mal. Ele fala a respeito de algumas questões, e eu recomendo que você faça essa leitura, porque é necessário que nós estejamos preparados para o dia mal, porque não são todos os dias, mas todos nós teremos. E também nós precisamos entender que o Senhor, Ele é o Deus Todo-Poderoso que criou a terra, que criou você, que te fez, que te formou, que te conhece, que me conhece, que ressuscitou Jesus dentre os mortos. Olha o poder que o nosso Deus tem. Então, da mesma maneira, você não pode, nem eu, nós não podemos limitar o tamanho de Deus. Nós não podemos limitar o poder de Deus para mudar as situações das nossas vidas. Então, creia nisso. Creia na Bíblia. Não creia, não acredite em conselhos que se opõem a isso. Creia na Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus. E ponto final. É ela que te direciona, é ela que fala que se você pecar, você deve correr para perto de Deus, confessar o seu pecado, se arrepender e abraçar o Senhor e depois, a partir desse momento, seguir a sua vida. Se arrepender é se converter, mudar o seu comportamento. Não insistir no erro, mas mudar o seu comportamento. O Senhor não está falando para você que quando você errar, você tem que cair fora da presença dele. O Senhor está falando, quando você errar, se aproxime. Se aproxime de mim, mas com o coração sincero e disposto a mudar. Sinceridade e disposição para mudar. Deus abençoe.